Saindo do reino de Mamon para o reino de Deus. Esse título é sugestivo porque eu quero falar com você sobre os dois reinos. Os dois reinos que regem o mundo que nós estamos vivendo. O reino de Deus, que é regido pelo poder de Deus, e o reino das trevas, que é regido por Mamon. Eu quero começar falando com vocês. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 24. Você que me assiste agora pelo YouTube, preste muita atenção nesses princípios, porque podem mudar a história da sua vida. Fique até o final, porque nós estaremos orando por você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando pela sua vida financeira. Eu peço que você preste muita atenção, tenha a sua Bíblia próximo de você, porque o que eu vou falar não é baseado em pensamentos humanos, são pensamentos de Deus. Nós temos visto muitas pessoas, especialmente dentro da igreja, tendo dificuldades para prosperarem, sendo isso uma promessa de Deus, sendo algo que Deus tem no coração. Provérbios diz que Deus tem prazer na prosperidade do justo. Mas muitas pessoas não percebem isso de forma clara, e é por isso que eu quero trazer esse entendimento hoje. No livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 24, o Senhor Jesus dá uma instrução poderosa. Ele mesmo é quem divide essas duas coisas, ou esses dois reinos. Mateus, capítulo 6, do versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Eu vou repetir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a dois senhores. Eu preciso decidir qual é o Senhor que eu vou servir. Eu quero distinguir primeiro Mamon. No princípio de tudo, quando Deus criou os céus e a terra, preste muita atenção, o reino de Deus era baseado em dar e receber. Deus deu primeiro, o homem recebeu, e o homem devolvia o respeito e ele recebia de volta aquilo que era de Deus. A terra dava gratuitamente ao homem o sustento, e o trabalho do homem era cuidar de tudo. Percebe o reino de Deus? Dar e receber. Por muito tempo, as pessoas trabalhavam e o que acontecia era um sistema de troca, barganha. Você tem o arroz, eu tenho o feijão, eu dou a você o feijão e você me dá o arroz. Era dessa forma, dar e receber. Mas quando o pecado entrou na terra, Satanás, ele estabeleceu compra e venda. Eu vendo para você, você compra de mim. Eu não posso te dar. Existe um preço a ser pago. Não é à toa que o próprio Senhor Deus pagou o escrito de dívida que constava como ordenança contra nós. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou o preço da dívida. Na cruz do Calvário terminou o reino de Mamon. Não no mundo, mas na vida de todos quantos creram em Cristo Jesus. E eu, pensando sobre essas coisas, eu vim constatando que realmente é verdade. As pessoas no mundo hoje trabalham e vão vivendo suas vidas em torno do dinheiro. Se elas não têm o dinheiro, elas não podem jogar. O nome do jogo é esse. E aí você encontra pessoas que trabalham em 4, 5 empregos. Elas buscam fazer de tudo porque querem ter poder aquisitivo. Você vê que o reino das trevas trabalha para fazer com que as pessoas acreditem que o poder está no dinheiro. As pessoas trabalham, elas derramam o seu suor, fazem de tudo porque estão atrás de quê? Daquele pedaço de papel, porque acreditam que naquele pedaço de papel está a solução para os seus problemas. Mas por que então que existem pessoas que dão cabo da vida quando chegam a certo nível de prosperidade? Você deve conhecer pessoas que chegaram a ser bilionários, milionários e deram cabos da sua própria vida. Por quê? Porque o dinheiro, querido, ele escraviza as pessoas.
O dinheiro, ele não é um bom senhor, mas ele é um bom escravo. Mas ele se torna escravo de quem está no reino de Deus. Aquele que tem Deus como fonte principal de provisão, fez de mamão, ou seja, do dinheiro, o seu escravo. Porque ele trabalha, ele faz o que ele precisa fazer, mas ele não se desespera se aquilo que ele tem como finanças não lhe traz a solução que ele precisa, porque ele espera em Deus. Por isso que você vê pessoas hoje trabalhando, fazendo de tudo e continuam sendo escravizadas pelas dívidas. Pensando nessas coisas, eu separei alguns versículos para falar com você. No livro de Salmos 37, versículo 21, olha o que diz aqui: o perverso toma emprestado e não paga. É muita coisa que eu tenho para falar aqui, gente. Todo mundo, ou melhor, a maioria das pessoas estão endividadas. E a Bíblia tem a pessoa que pega emprestado, sabendo que não tem como pagar, como perverso. Se você está aqui e você tem uma dívida, essa dívida está trazendo para você culpa e medo. Agora, uma coisa que pouco se fala é que quando você está endividado, preste atenção, você está endividado, você tem contas para pagar, e você, desde pagar aquela conta, para você passear, para você comer, para você fazer alguma coisa, você está usando do dinheiro que não é seu. A Bíblia chama de perverso a pessoa que pega dinheiro emprestado ou que está devendo e não paga. E isso é algo tão pesado, pessoal, que a Bíblia fala que aquele que deve se torna escravo. Isso são princípios, pessoal, que Deus ele está mostrando para nós podermos entender, porque às vezes você devolve o que é de Deus, mas você não devolve aquilo que é dos outros. Você lembra o que Deus falou? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Muitas pessoas devolvem aquilo que é de Deus, mas estão gastando aquilo que é dos seus credores. E por isso Deus a tem não como justa, mas como perversa. E estão presas, enredadas no sistema de mamão. Você entende o que eu estou falando? Isso é muito sério, gente. Essa é uma resposta para muitas pessoas que dizem assim: poxa, bicho, eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus, eu estou fazendo tudo do modo como Deus manda, mas ela não valoriza o seu bom nome. A Bíblia diz: mais vale um bom nome do que riquezas e honras. O que a Bíblia está falando? É melhor você pagar a sua dívida. É melhor você pagar quem você deve do que você ter riquezas e honras. Existem famílias que estão se dividindo por causa disso. O filho pede dinheiro emprestado ao pai, o pai empresta o dinheiro ao filho e o filho não tem como pagar, e aí começa a ter aquele problema. Por quê? Não podem se reunir no fim do ano, não podem estar juntos porque tem aquele sentimento, aquele clima. Você entende o que eu estou falando, né? Esse é o sistema de Mamon. Esse é o reino das trevas, onde as pessoas estão vivendo. E eu tenho certeza que você começa a olhar para si, começa a perceber coisas que você não percebia. E esse é o poder da palavra. Por isso que eu falei para você que a mensagem de hoje, ela traria muito desconforto. Porque se você quer agradar a Deus, você precisa primeiro honrar seus compromissos. Isso é muito sério, gente. Provérbios capítulo 37, versículo 21 diz assim: o perverso toma emprestado e nunca paga. Uma pessoa que pega emprestado, que compra alguma coisa e ela sabe que ela não vai poder pagar, a Bíblia tem ela como perversa. E se você tem algo pendente assim, a Bíblia está dizendo para você que é melhor você dar um jeito de pagar isso, de resolver isso, do que você tentar comprar alguma coisa, ter aquisição de alguma coisa ou desfrutar de alguma coisa. Porque segundo a Bíblia, quando você deve a alguém, quando você está devendo alguma coisa a alguém, preste atenção, e você vai fazer qualquer outra coisa, dizendo assim: não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro não é seu. Isso é muito sério, gente.
A Bíblia diz que quando uma pessoa devia a outra, ela se tornava escrava até pagar. O próprio Senhor Jesus falou uma parábola de um homem que devia 100 denários. Ele devia 100 denários. E ele veio até o rei e falou: Senhor, perdoa minha dívida. E o Senhor falou assim: eu vou te perdoar. Está perdoado. Você tem uma ideia como que isso é sério. E eu vou te perdoar, não tem problema. Sua dívida está perdoada. Só que no meio do caminho para casa ele encontrou um conservo que devia ele também 50 denários. E ele então, sufocando aquele homem, disse: me paga o que me deve, me paga. Eu quero o que você me deve, me paga. E aquele cara: perdoa minha dívida porque eu não tenho como pagar. E ele falou o seguinte: então você vai ser preso e só vai ser solto quando você me pagar o último centavo. Um dos servos do rei viu o que ele fez, foi lá no rei e falou assim: aquele senhor, quem o senhor perdoou a dívida, estava fazendo o mesmo com uma outra pessoa, só que não perdoou. Então o senhor chamou ele e falou assim: eu não perdoei a sua dívida? Eu não perdoei o que você me devia? Por que você fez isso com o seu conservo? Agora você vai ser preso e só vai ser solto quando você pagar até o último centavo. Quando uma pessoa está devendo, pessoal, preste muita atenção. É muito normal a pessoa fugir dos credores. É muito normal você tentar de alguma forma dar um diabo-labo. Não faça mais isso. Ouça o que eu estou falando, porque hoje você vai sair do aperto, do sofrimento, da dor. Porque o que Deus quer fazer, querido, Ele começa a fazer com o que você tem. Para que Deus possa fazer o milagre acontecer na sua vida, primeiro você tem que pegar o que você tem e resolver o problema, dar o primeiro passo. E é aí que as coisas vão começar a desenrolar. Às vezes a pessoa pensa: poxa, mas eu tenho tão pouco, se eu começar a pagar eu vou ter problemas. Você vai ter problemas se você estiver sozinho, no reino de Mamon. Porque se hoje você entender o que é o reino de Deus e o que é o reino das trevas, e você decidir sair do reino de Mamon e começar a viver no reino de Deus, essa situação vai mudar. E a coisa que Deus quer que você faça é a seguinte: que você procure os seus credores e que você fale com eles assim: olha, eu estou devendo você, eu estou te devendo, não nego, só que eu não tenho como te pagar o valor completo. Eu quero pagar você e eu vou pagar tudo que eu te devo, mas essa é a minha condição, eu vou pagar sim esse valor por mês. Amém? E o que vai acontecer? Ou ele vai aceitar, ou ele vai perdoar a sua dívida. Independente do que aconteça, esteja preparado para ouvir o que você precisa ouvir, porque você deve. O próprio Senhor Jesus disse que quando uma pessoa está devendo a outra, corre até ela e peça-lhe condições de pagamento, antes que ele leve a juízo, porque se levar a juízo, você só vai sair da cadeia até que você pagar o último centavo. Veja, a Bíblia fala muito sobre isso, pessoal. A Bíblia explica muito sobre isso. E você, às vezes, deixa que os pensamentos te conduzam, sem que você venha examinar aquilo que a Bíblia fala. Eu não separei muito, eu separei alguns aqui, e eu quero meditar com você sobre essas coisas, porque eu tenho certeza que se você levar a sério, a sua vida ela vai mudar. A sua vida vai ser transformada. Você tem dívida? Então você vai até a pessoa a quem você deve, a empresa que você deve, e você vai negociar. Você vai buscar ter um bom nome. Você vai sair do reino das trevas, do reino de Mamon, e vai entrar no reino de Deus. Lembra do testemunho que eu falei ontem da moça da máquina? Lembra? Sim. Você vai pegar o que é seu, o que você tem, para resolver o que tem que resolver. E fazendo isso, você vai estar saindo do reino de Mamon para o reino de Deus. E quando você está no reino de Deus, Deus vai usar situações, criar situações para abençoar você. Você não mais vai estar preso a esse sistema de compra e venda. Você vai entrar no sistema de dar e receber. Bispo, eu não vou trabalhar mais, não é isso que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, nos ensina que nós devemos trabalhar e Deus abençoará o trabalho das nossas mãos para que nós venhamos prosperar e, prosperando, possamos ajudar aqueles que necessitam. Então, o propósito de trabalhar não é para que você enriqueça. O trabalho não vai te enriquecer. O propósito de você trabalhar é para que, com o trabalho honesto, você possa crescer e, com o que você cresce, você ajude aqueles que necessitam, então você prospera.
Porque Jesus disse que é dando que se recebe. Na pressa de prosperar, de correr, de chegar rápido, as pessoas estão deixando para trás princípios importantíssimos. Como um princípio importantíssimo que é esse: eu não posso amar a Deus que não vejo se eu não honro aquele meu irmão que eu vejo. Como que você vai amar a Deus? Como que você diz que ama a Deus devolvendo o dízimo à igreja se você não paga a sua dívida? Você vê que a Bíblia fala, que Jesus nos ensina que a gente tem que dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, querido. Que é o dízimo, é a sua oferta. Mas você não pode deixar de pagar aquilo que você tem que pagar. Amém? Amém. Você entende que a pessoa que pega emprestado, a pessoa que compra sabendo que não vai pagar, você sabe que Deus vê essa pessoa como perversa? Eu te provei aqui agora na Bíblia. E se você tomar a decisão hoje e disser assim: meu Deus, a partir de hoje eu mudo minha estratégia, eu mudo os meus planos, eu vou te dar uma direção. Eu vou te dar uma direção. Quando você está devendo alguém, Bispo, você já fez isso? Já fez. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Quando você deve a alguém e você não paga, você deixa no ar essa mensagem para Deus que você é um perverso. Não, eu vou pagar, mas você está fugindo. Você está se escondendo. E essa é a atitude de quem? Quem é que foge e se esconde? Quem, pessoal? Quem, pessoal? Eu sei que dói, fala. Quem? Ladrão. O ladrão faz isso. O ladrão, ele foge, ele se esconde, ele mente, ele inventa história. Mas o justo não. O justo, o complemento do texto diz: mas o justo dá com generosidade. Você vê o contraste que ele faz? O perverso pega emprestado e não paga, mas o justo dá com generosidade. Por quê? Por que o justo dá com generosidade? Porque ele sabe que da onde vem não falta. Ele sabe que Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos. Por isso que ele não tem medo de pagar com alegria aquilo que ele deve. Gente, a dívida é uma coisa diabólica, porque ela escraviza as pessoas. Quantos de vocês já sentiram desânimo e vontade de parar porque você não vê o resultado do que você trabalha? Porque o que você ganha vai só para aquilo que você está devendo. É terrível. A dívida drena a sua força. A dívida tira a sua dignidade. Por isso que é melhor você sair da dívida do que ter riquezas e honras. Tem pessoas que você deve? Bispo, tem. Então você vai procurar elas. Você vai mandar uma mensagem para elas da seguinte forma: olha, eu quero pagar a minha dívida. Eu acredito que você vai obter favor quando fizer isso. Especialmente se a pessoa já não está esperando mais que você pague. Pode ser R$50, pode ser R$10, pode ser R$20, R$200, R$1.000, não importa. Não é seu. Pague. Pague a sua dívida. Não tem como pagar na bucha, então negocie. Quando você negocia e começa a pagar, então aquilo que você tem para comprar, para fazer as coisas que você precisa, já sai dessa linha de que o que você está devendo, você está gastando. Entende? Quando você negocia, quando você deixa ali timbrado, marcado, verbalmente ou no papel, você deixou claro que uma parte daquilo que você ganha, você vai pagar sua dívida. Mas quando isso está aberto, quando não tem nada concordado, o que você gasta é como se você gastasse aquilo que não é seu, e você se torna perverso.
Entende o que eu estou falando? Até quando você vem à igreja e dá uma oferta. Não estou falando do dízimo, porque o dízimo você devolve a Deus, você não dá, mas a oferta que você dá devendo os outros, você não está dando o seu dinheiro. E é por isso que bloqueia a prosperidade. Não há prosperidade, Deus não tem como abençoar. E eu estou fazendo isso, pessoal, porque eu quero que a nossa igreja exploda e eu quero ver o sobrenatural. Eu estou buscando coisas profundas de Deus porque eu quero que Deus abençoe a gente de um jeito, pessoal, que as pessoas fiquem chocadas e estarrecidas. E isso tem que começar com a gente. Amém. Isso tem que começar com a gente. Nós precisamos andar de uma forma, pessoal, em que Deus possa ver em nós capacidade para confiar em nós. Por quê? Nós somos mordomos. Não somos dono de nada. Amém. Glória a Deus. Nós somos mordomos do reino de Deus. Deus quer confiar a você carros, casas. Mas para quê, bicho? Para que você possa amanhã investir na obra, ajudar a quem precisa, porque essa é a verdadeira religião. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos então, Provérbios capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz isso aqui. O preguiçoso não aproveita a sua caça. Meu Deus do céu. Preste atenção nisso. O preguiçoso não aproveita a sua caça. O que é isso, bispo? O preguiçoso não valoriza o seu ganho. O preguiçoso não dá valor ao seu ganho. Olha o que a Bíblia fala. O preguiçoso não é só aquele que fica dormindo, não. O preguiçoso é aquele que trabalha, ganha e não administra bem o que ganhou. É aquela pessoa que tudo que ganha, gasta. Você entende? Ela ganhou e tudo que ela ganhou, ela gasta. Ela não consegue valorizar a sua caça. Isso é princípio, você nunca gasta tudo que você ganha no mês, querido. Isso é o sistema do reino de Mamon. O consumismo, a pessoa, ela compra sem necessidade. Ela vai comprando pelo prazer de comprar. E é o que Mamon faz. Porque a Bíblia diz que só prospera quem é diligente no que ganha. Olha que coisa forte. Provérbios capítulo 12, 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Você vê que ele sempre faz um paralelo para você ver que é realmente isso que ele está falando. É sobre esse assunto que ele está falando. Ele dá valor aos seus bens. E como que eu dou valor ao meu bem se eu não posso amá-lo? Como que eu posso fazer que os meus bens sejam valorizados, sejam honrados, sem que eu ame isso? Quando eu faço o que eu tenho trabalhar para mim. Quando eu invisto. Como eu falei, o dinheiro é um ótimo escravo, mas um péssimo senhor. Eu queria que você saísse de você e se visse trabalhando. O porquê que você trabalha? Você trabalha porque você quer dinheiro? Ou você trabalha porque você quer que Deus abençoe você? Eu escrevi umas coisas aqui importantes que eu queria falar para você. Os principais conselhos para a vida financeira na Bíblia tem a ver com isso. Viver para Deus e não para o dinheiro. Uma pessoa que considera
a Deus, ela trabalha para que ela tenha tempo, para que ela possa servir a Deus. Mas não é isso que a gente vê. As pessoas dizem que não podem fazer as coisas para Deus, dizem que não tem tempo para Deus porque tem que trabalhar. Por quê? Quem é o Senhor dela? Quem é o Senhor dela? Mamão. É difícil as pessoas virem à igreja se o pastor marcar um momento, principalmente uma vigília, alguma coisa assim, nem todo mundo vem. Mas se ele falar assim, olha, eu vou fazer um culto, e nesse culto, cada pessoa que vier vai ganhar 100 mil reais. Você acha que o culto vai encher? E vou dizer mais para você, vão trazer amigos, familiares, parentes. Ah, o senhor está sendo radical. Não estou não, querido. Porque se você fala que o Senhor é o seu Senhor, por que você não vem quando o homem de Deus diz que tem que vir? E se fosse oferecido uma certa quantia de dinheiro, você viria e traria outras pessoas. Então quem é que rege a sua vida? Quem é que diz para você o que tem que ser feito ou não deve ser feito? Uma pessoa que está no reino de Mamon, ela só faz aquilo que o dinheiro deixa ela fazer. E a Bíblia fala que nós precisamos ter princípios e prioridade. Quando a maior prioridade da nossa vida é Deus, então o dinheiro não pode impedir a gente fazer aquilo que Deus tem para a gente fazer. E o que Deus quer que nós façamos? O cuidar da nossa família, a obra de Deus. Porque sempre vai ser assim, Deus, a nossa família e a obra dele. Não tem como você fazer a obra de Deus se você não faz primeiro pela sua família. Não tem. Uma pessoa que faz para Deus e não faz para sua família, ela é hipócrita. Então, se essa é a prioridade, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para que eu possa ter tempo para Deus. E tempo para Deus significa cuidar da minha família. E com a minha família bem cuidada, eu vou fazer a obra de Deus. Amém? O objetivo é você trabalhar no mundo, extrair o recurso financeiro do mundo e depositá-lo no reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, não estou falando só na igreja, eu estou falando na sua família, no seu lar. Porque a sua família é a obra de Deus, se você não sabe. A sua família, o seu lar, o seu casamento é a obra de Deus. Primeiro você busca a Deus, você devolve aquilo que é de Deus. Depois é a sua família é prioridade. Depois da sua família, a obra. Essa é a ordem. Mas quem está no reino de Mamon não vive assim. Primeiro é o mundo, o trabalho, porque o seu trabalho eu não tenho dinheiro, e com o dinheiro eu tenho que fazer os meus prazeres, aquilo que eu quero, o consumismo, é o que eu preciso. Depois, o que sobrar, você entende o que estou falando? Quando eu trabalho no mundo, eu recebo os recursos do mundo, eu inverto eles para Deus, para minha família. Bispo, faltou. É aí que entra a provisão de Deus. Ontem mesmo eu conversava com uma jovem que dizia, bispo, eu comecei a ser fiel dizimista, eu comecei a fazer as coisas certas e mesmo eu não entendia como que o dinheiro terminava e eu conseguia resolver tudo, ainda sobrava. É sobre isso. Quem está no reino de Deus, começa no altar, começa com Deus. Primeiro ela cumpre aquilo que Deus manda fazer, depois ela termina fazendo o que tem que ser feito. Compreende o que estou dizendo, pessoal? Eu espero que vocês estejam compreendendo bem, porque isso é muito importante. Então, isso palavras minhas. Os princípios e conselhos de Deus para a vida financeira dizem assim: viver para Deus e não para o dinheiro. Nós temos que viver para Deus e não para o dinheiro. Então, tudo que nós fizermos tem que ser primeiro para quem? Para Deus. Porque é dele que vem a nossa força, a nossa capacidade, nossa condição. Segundo ponto, ser honesto em todos os nossos negócios. Você não pode de forma nenhuma usar de maneira
maliciosa para obter o fechamento daquele contrato, ou a venda, ou a aquisição de alguma coisa. Você tem que ser honesto. Eu vou vender um carro, o carro tem um problema. Olha, eu estou vendendo esse carro aqui, mas esse carro tem esse problema, e esse problema, e esse problema. Eu estou pedindo esse valor. Porque quando você vai vender uma casa e você esconde o que a casa tem, você fala: a casa é maravilhosa, a casa é perfeita, tem tudo na casa, a casa está tudo perfeito. A pessoa vai lá e vê a casa tudo perfeita. Aí quando ela paga você, e aí ela entra na casa e a casa está chovendo, tem problema nisso, problema naquilo. O que acontece? Você passa a ser perverso perante a Deus. Você entende isso? Agora, quando você vende uma casa e você fala assim: olha, eu estou vendendo essa casa, estou pedindo esse preço, porque tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A pessoa diz: não, mas eu gostei da casa, isso aí eu resolvo. Você é tido como justo perante a Deus. Você entende o que estou falando? Tudo tem que ser por causa de quem? É Ele que te abençoa. Quando você acha que é mamon que te abençoa, que é o dinheiro que te abençoa, você mente, você engana, você ludibria, você age de maneiras erradas. E o que acontece? Você até consegue fazer o que você quer fazer, mas aos olhos dele, você é tido como perverso. A Bíblia fala que o perverso é entesourado para o dia do juízo. A prosperidade é bloqueada. E isso vai acabar. Se você levar a sério o que eu estou falando para você, isso vai acabar. Isso vai acabar. Porque Deus tem prazer na prosperidade do justo. Guarde essas coisas. Vença na fé honesto. Vamos lá. Ser honesto em seus negócios. Evitar a preguiça. Amém? Ser diligente, trabalhar. Ser generoso com os que precisam de ajuda. Entendo o que eu vou falar, pessoal. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente perceber isso, especialmente nesse mundo materialista que nós vivemos. Mas a forma de você dar é algo realmente extraordinário, porque expressa a sua capacidade de fé em Deus, em perceber o poder que Ele tem para te abençoar, porque Deus, Ele sempre vai se tornar para você da forma que você se torna para Ele. Com o critério que você julgar, você vai ser julgado. Se você julga que vai faltar, se você julga que é difícil, que é pesado, assim também será para você. Então, se alguém lhe pede, a Bíblia fala assim: dá a quem te pede, não volte as costas quem deseja que lhe empreste. Vai haver pessoas que vão pedir para você, vai haver pessoas que vão chegar pedindo alguma coisa. Se você tem, dê. Se você não tem, não tenho. E ponto. Não é que você é obrigado a fazer, você não é obrigado. Mas Ele disse que quem dá, recebe. E eu creio. Eu creio nisso. Nós estamos indo para uma nova visão, pessoal. Nós estamos saindo do sistema de Mamon e indo para o sistema do reino de Deus. O sistema do reino de Deus é dar e receber. Guarde isso. O sistema do reino de Deus é esse. Houve um homem na África do Sul que ele estava devendo um valor muito alto a uma empresa. E a empresa, ela estava massacrando ele. Até o dia que ele decidiu ir até a empresa e falar: olha, eu quero pagar, só não tenho condições. Então eu posso pagar 10, 15 rands por mês. Era uma dívida muito alta. Mas porque ele foi honesto e chegou até a empresa e falou, a empresa muito grande não precisava mais daquilo. E eles então permitiram que ele pagasse aquele valor por alguns meses, e de repente uma carta chegou na casa dele dizendo: olha, nós entendemos a sua necessidade, nós percebemos que você não pode fazê-lo e apreciamos o seu caráter. Não precisa mais pagar, a sua dívida está perdoada. É o que acontece, pessoal, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Mas vale um bom nome do que riquezas e honras. E o ser estimado melhor do que o ouro e a prata. Seja honesto. E você vai ver, pessoal, como que a prosperidade, a riqueza que a honestidade traz é muito maior. Porque ninguém vai tirar de você.
Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto. Ser moderado nos seus gastos. Você não pode gastar tudo o que você ganha. Existe uma regra no mundo financeiro que é 10, 30, 60. 20, 30, 60. Pessoas que não conhecem a Deus, 20% do que elas ganham, elas doam para caridade, para quem quer que seja. Pessoas que não conhecem a Deus, elas doam 20% para caridades ou o que seja, ajudas. 30% eles usam para eles. 60% eles investem. 60% do que eles ganham, eles investem em alguma coisa que vai lhe trazer retorno. Fazer o dinheiro ser seu escravo, trabalhar para você. E hoje, querido, no mundo digital, o que não falta é isso. Oportunidades para você investir. Até os próprios bancos mesmos estão abrindo oportunidades para que você possa investir. Porque a mentalidade das pessoas está crescendo. Nos Estados Unidos, quase 70% dos americanos investem. No Brasil, menos de 1%. Educação financeira é uma coisa importante para aqueles que querem agradar a Deus. Deus quer realmente se envolver com as suas finanças. Se você quer prosperar, se você quer aprender a lidar com dinheiro, ouça o que a Bíblia diz, porque ela fala muito sobre isso, querido. Fala muito sobre isso. Ser moderado com seus gastos, pagar suas dívidas. Era para me ter lido isso primeiro. Pagar suas dívidas, poupar e estabelecer prioridades. Por quê, gente? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Emergências acontecem todo o tempo. A Bíblia diz que assim como o sol nasce para todos, problemas e dificuldades para todo mundo. Por isso que nós temos que ter ali uma reserva de emergência, um valor que você separa para uma emergência. Por isso que nós não podemos ser aquelas pessoas que gastam tudo que ganham. Porque alguém pode ficar doente, alguma coisa pode acontecer, uma oportunidade talvez de aquisição. Algo que você possa fazer. Então é importante você entender que é preciso você ter algo guardado. Isso não é ser miserável, isso não é ser uma pessoa, como é que eu vou dizer, canguinha, né? Mão de vaca. Não, querido. Se você for prestar atenção, as pessoas que têm uma certa condição financeira são as mais esclarecidas nesse assunto. E as pessoas que têm menos são as que mais gastam. Você sabia que essas roupas de grife, essas roupas caríssimas que tem por aí, as pessoas que usam são pessoas que não têm condição? Porque os maiores milionários, as pessoas mais ricas, você pode olhar como é que ele se veste. Bill Gates, blusa azul, calça preta, sapato preto. Não vê nenhuma marca. Mark Zuckerberg, você não vê ele usando roupa de grife, camisa cinza, blusa cinza, calça preta e um blazer. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo onde ele mostrou o armário dele, um monte de roupa da mesma cor. E a pessoa que não tem dinheiro, que não tem condição, quer ficar usando coisas que não... Meu Deus do céu! Não estou dizendo que nós não possamos ter essas coisas. O que eu estou dizendo é que nós precisamos fazer o que é importante. Priorizar, economizar, ser diligente com aquilo que Deus nos confia. Deus está confiando você algo pouco. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Amém. Observe como que você tem gastado o seu dinheiro. Se você fizer uma planilha, você vai ver. Porque se eu perguntar talvez vocês aqui, vocês não vão nem saber quanto que você gasta. Você sabe quanto que você ganha, talvez porque você tem um salário. Mas você talvez que trabalha por conta própria, você talvez não sabe quanto que você ganha, quanto que é a sua margem. E eu digo para você, o dia que você sentar e colocar na ponta do papel tudo que você gasta, você vai ficar doido, porque às vezes você ganha um salário que você nem... Você diz assim, Deus, eu queria esse salário, e você já tem esse salário. Você já tem essa condição, mas você não consegue desfrutar dela porque você não é diligente no que você faz.
Às vezes você vê uma pessoa que tem menos que você e tem uma vida muito melhor. Por quê? Porque ele é diligente. Eu não estou falando de religião, pessoal. Estou falando de você ter disciplina, de você aprender o que a Bíblia fala. A Bíblia fala muito sobre isso. Ela fala muito sobre isso. Eu tenho certeza que porque vocês são de Deus, eu acredito nisso, que vocês são de Deus. Deus tem abençoado o trabalho das suas mãos, mas você talvez não vê prosperidade porque você joga fora o que Deus te dá. Imagina uma pessoa que tem 2 camisas, 3 camisas. Ele tem 2 calças e um sapato. E ele vai no mercado e compra mais uma camisa. O que ele está precisando? O que ele precisa? Da calça e do sapato. Mas ele comprou mais uma camisa. Você está compreendendo o que eu estou falando? Nós temos que aprender o que nós queremos e o que precisamos. Primeiro nós fazemos o que queremos, o que precisamos, depois a gente faz o que a gente quer. Primeiro a gente cava aquilo que é importante, não é assim que acontece? Quando você recebe o seu salário, o que você faz? Você separa o seu dízimo, aluguel da casa se você mora de aluguel. Porque imagine, você recebe o seu salário, paga o seu dízimo, faz compra, faz isso e o aluguel. Ih, já era. Você vai com move, com tudo para onde? Você está compreendendo? Prioridade. O que é prioridade? Primeiro Deus. Eu devolver aquilo que é de Deus. Depois, moradia. Depois, alimento. Melhor, depois, água, luz, alimento, roupa. Sobrou? Não sobrou. Deus abençoa, Ele vai abrir uma porta. O reino de Deus sempre vai levar você a esperar em Deus, não no cartão de crédito. O reino de Deus sempre vai levar você a esperar em Deus, não no dinheiro. Porque quem espera no dinheiro para fazer alguma coisa está vivendo escravizado por mamão. E por isso não vê prosperidade, não cresce. Quem está escravizado por mamão mente, engana, ilude, ludibria, foge, se esconde. Quem está no reino de Deus não faz isso. Quem está no reino de Deus negocia, resolve o problema, prioriza, coloca as bases no lugar, fecha os gastos desnecessários, organiza, tampa os buracos do balde para o balde encher. E o balde vai encher, querido, porque Deus não para de abençoar. Amém. Amém, gente? Eu disse para vocês que hoje seria bem... E dito essas coisas, daqui a pouco eu vou chamar minha esposa que ela queria dar um testemunho. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai abençoar, porque, gente, é muito importante você entender isso. Isso é a base para nós podermos explodir. Se você guardar essas coisas, aquilo que eu falei aqui, que o Espírito Santo explodiu dentro de você, confirmando, é isso que eu quero que você faça, querido, sai daqui hoje como um míssil. Organiza essas coisas, você vai ver, você vai começar a conhecer o favor de Deus, você vai começar a ver Deus se manifestar, porque você começou a andar na linha com Ele. Você começou a entender que é dele que vem a bênção. Você percebeu que o mundo pode cair, pode acontecer o que for, você pode até perder o seu emprego, mas Deus não vai deixar faltar. Jesus disse, Ele explicou claramente, Mateus capítulo 6, Ele disse lá, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é o corpo mais do que não é a vida mais do que o corpo, e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu, não semeiam, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Não valeis vós mais do que as aves dos céus? Observe os lírios do campo, eles não fiam e não tecem. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje nasce e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Aprenda a confiar e a depender de Deus, e Ele vai te abençoar. Você vai conhecer o poder de Deus através da obediência. Amém? Amém.